Amém. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou pedir para os meninos da mídia passar um videozinho, que ele tem muito a ver com o tema da mensagem, né? O tema da mensagem é a importância da palavra de Deus. Amém. Você sabe qual é o efeito que a leitura... Eles pesquisaram sobre a frequência de leitura e viram que as pessoas que leem a Bíblia somente uma vez por semana, talvez durante o culto dominical, quando o seu pastor pede para que abram as suas Bíblias, o efeito na vida dessas pessoas acabou se demonstrando insignificante em muitas áreas da vida. 2 vezes por semana também demonstrou um efeito quase que insignificante. E o estudo revelou então que quando as pessoas leem 3 vezes por semana, existe como que um pequeno sinal no mapa, como se fosse um pequeno batimento cardíaco, demonstrando que algumas mudanças começam a acontecer na vida da pessoa. E a profunda descoberta foi de que quando nós lemos a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, a transformação na vida da pessoa é incrível. Acontece como que um salto em meio a essa pesquisa. Eles esperavam que a mudança fosse gradual, de 1 para 2, 3 ou 4 vezes por semana, mas o estudo revelou que a partir do momento em que você tem o hábito de ler 4 vezes por semana ou mais, alguns hábitos negativos caem e alguns hábitos positivos melhoram ainda mais. Por exemplo, os hábitos negativos que se demonstraram cair são: o sentimento de solidão caiu em 30%. Os problemas com a raiva caem 32%. Amargura em relacionamentos, casamentos e filhos caem 40%. O alcoolismo cai 57%. O sentimento de estagnação espiritual e infelicidade com relação a isso cai 60%. E o contato com a pornografia cai 61% na vida das pessoas que têm o hábito de ler 4 vezes por semana ou mais. Os hábitos positivos que se demonstraram grandemente altos neste estudo foi o compartilhamento da fé com outras pessoas. Aumentou em 200%, porque as pessoas leem e confiam na palavra de Deus. O discipulado e o treinamento de outras pessoas aumentou 230% na vida das pessoas que têm o hábito de ler 4 vezes por semana ou mais. Meus irmãos, eu quero com isso hoje te convidar a ler este livro incrível chamado de Sagradas Escrituras. Boas mensagens na internet são um auxílio maravilhoso, mas jamais devem substituir a leitura
das Sagradas Escrituras. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia é um livro que revela quem nós mesmos somos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu irmão, não ande na escuridão. Experimente o poder de andar na luz que a palavra de Deus quer trazer sobre você e sua família. Que Deus te abençoe. Amém. Quite, seu Você pode app dar de um vídeos aplauso ao curtos. Senhor pela sua palavra, glorificar a Deus pela sua palavra. Glória a Deus, né, irmãos? A palavra é transformadora, né? Uma vez o pastor pregou uma mensagem lá na Azevedo Sodré sobre as torrentes do Negueb, né? E eu vejo a palavra de Deus como as torrentes do Negueb. Porque o Negueb é um deserto seco e árido. A mesma coisa, é igualzinho quando nós chegamos na igreja. Nós éramos um deserto seco e árido. Mas, quando nós começamos a ler a palavra, a se encher da palavra e ter essa mesma coisa aqui de ler a palavra 4 vezes por semana ou mais, ou seja, ler a palavra todos os dias, é como a chuva serôdia que caía lá sobre o deserto do Negueb, e ela era tão forte, tão intensa, que aquelas correntes de águas vinham sobre o deserto, limpando tudo, limpando todo o galho, toda a pedra que estava no caminho, né? E fluindo e enchendo aquele deserto de água. E aí depois disso, florescia o deserto. O deserto virava um grande jardim. E assim é a palavra de Deus nas nossas vidas. Ela vem e limpa, e limpa, e limpa, e vai tirando toda a sujeira, todo o pecado, tudo aquilo que não presta, vai nos diminuindo e nos enchendo a cada dia mais de Deus. Mas para isso a gente tem que tomar uma decisão de ler a palavra do Senhor todos os dias. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade, Senhor, de trazer a Tua palavra para a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Papai do céu. Me usa, Senhor, como o Senhor quer, Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Não a minha, Senhor, mas a Tua, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Oséias 4, versículo 6. Quem puder ficar de pé para a gente fazer a leitura da palavra, né? Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Forte essa palavra, né? Muito forte, né? O Senhor aqui ele está falando, né, que se a gente abandonar, se a gente esquecer da sua palavra, Ele esquece de nós. Porque Ele nos constituiu sacerdotes. Pode sentar, gente. Ele nos constituiu sacerdotes. Mas se a gente rejeitar a palavra dEle, esse sacerdotismo, nós perderemos. Nós vamos perder isso. Por rejeitar a palavra dEle. Por rejeitar o ensinamento do Senhor, por rejeitar
a lei do Senhor, por rejeitar a sua palavra. Mas isso não vem só contra nós, o que ele está querendo dizer aqui. Isso vem contra os nossos filhos também. Né? Ele está falando aqui que se a gente abandonar a sua palavra, se a gente rejeitar a sua palavra, o seu conhecimento, até dos nossos filhos ele vai se esquecer. Até dos nossos filhos. Quem ora pelos seus filhos aqui? Então, orar pelos nossos filhos é muito importante, né? É muito importante. Abençoar a vida dos nossos filhos é muito importante. Mas se a gente se esquecer da palavra do Senhor e rejeitá-la, o Senhor vai se esquecer dos nossos filhos. Essa palavra não é uma palavra de confronto, não. Ela é uma palavra de amor. Deus está sendo amoroso aqui. Deus está sendo amoroso. Porque Ele está nos instruindo a não abandonarmos a sua palavra, a não rejeitarmos a sua palavra. Porque se a gente fizer isso, as consequências não virão só sobre nós, mas virão sobre os nossos filhos, a nossa descendência. Né? Como está falado aqui em Oséias. Então, o Senhor, Ele traz essa palavra com muito amor para nós. Muito amor. Porque é muito fácil a gente falar aqui uma palavra que traz um consolo para a nossa alma, um consolo para o nosso espírito, que alegra a nossa alma, alegra o nosso espírito, né? O Senhor é meu pastor e nada te faltará, né? Me faz caminhar em pastos verdejantes, ou deitar em pastos verdejantes, caminhar em águas tranquilas, né? João 3,16, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Palavras que confortam o nosso coração, né? Mas essa palavra aqui de Oséias é uma palavra que vai trazer mais conforto ainda para o teu coração. Porque ele está nos ensinando a não rejeitar a sua palavra. Ele está ensinando a não abandonar o conhecimento. Porque foi por falta desse conhecimento que o povo perecia. O povo perecia por falta desse conhecimento que é a palavra de Deus. Amém? Em Provérbios, capítulo 13, versículo 13, a palavra fala assim: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Amém? Aquele que despreza a palavra perecerá, mas o que teme ela será galardoado. Nós vimos aqui no vídeo a importância da palavra, né? Na vida de uma pessoa. O quanto que ela traz de maravilhas para a vida de uma pessoa, né? Abandonar as coisas erradas, né? E vir as coisas boas, as novidades do Senhor, né? Sobre a nossa vida. Quando a gente se enche da palavra do Senhor, né? Então essa palavra é uma palavra de instrução para nós. Foi uma palavra de instrução para aquele povo e é uma palavra de instrução para nós. Para que toda e qualquer consequência que vier sobre as nossas vidas, que a gente nunca abandone a sua palavra. Que a gente nunca despreze a sua palavra. Não importa o que você está passando. Luta, tribulação, angústia, aflição. Para tudo isso, o Senhor tem um remédio na palavra dele. Para tudo isso que você passa. Tudo que acontece no mundo, tudo que está acontecendo hoje, o Senhor tem um remédio aqui, ó, na palavra dele, amém? E para os nossos filhos, né? Para os nossos filhos. E ele também fala conosco aqui, né? Mas primeiramente conosco, né? Ele fala lá em Provérbios 3:1, filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos,
porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. O homem que acha sabedoria, que está aqui na palavra de Deus, e o conhecimento que está aqui na palavra de Deus, é um homem e uma mulher bem-aventurada. Bem-aventurada. Essa palavra de Osés nos faz refletir, né? Nos faz refletir no conhecimento, né, de Deus. Tudo que foi falado até agora, o conhecimento de Deus. Quando a gente lê essa palavra, a gente está sempre conhecendo mais e mais e mais a Deus. E todos os dias, de uma maneira diferente. Todos os dias. Todos os dias Deus vai se apresentar para você de uma maneira diferente ao ler essa palavra. Ele vai trazer cura, Ele vai trazer salvação, Ele vai trazer libertação, porque é isso que está na palavra dele. Então mergulhe na sua palavra, leia, busque o conhecimento da palavra de Deus. Busque a sabedoria da palavra de Deus, porque Ele é o próprio conhecimento e a própria sabedoria. Lá em Apocalipse 1:6, quando eu falei dos sacerdotes, né? Ele fala aqui para nós: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Ele nos fez, cada um de nós aqui como sacerdote, não para a glória do homem, mas para a glória dele. É para a glória do Senhor que nós somos feitos sacerdotes. E em Apocalipse 1:10, ele continua falando aqui: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha só, né? Ele nos fez reis e sacerdotes para nós reinarmos sobre a terra. Isso é uma promessa de Deus, é uma bênção de Deus na nossa vida. Mas, se a gente rejeitar e abandonar a sua palavra, Ele tira esse sacerdócio de nós. Se era para a gente ser sacerdote e rei e sacerdote, se abandonar, Ele tira. Ele tira o sacerdócio, Ele tira o reinado. Né? Alguém quer perder o sacerdócio aqui? Não, né? Eu não quero. Se Ele falou que eu sou rei e sacerdote, eu não quero perder. Então eu quero mais e mais da palavra de Deus. Muito mais. Os nossos filhos são o fruto da igreja. São o futuro dessa terra. São o futuro da nossa igreja. As nossas crianças precisam adquirir o conhecimento da palavra, né? Lá em Provérbios 22:6, a palavra fala: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Como que a gente vai ensinar os nossos filhos se a gente rejeitar e abandonar a palavra do Senhor? Nós não vamos ter palavras, nós não vamos conseguir instruir os nossos filhos acerca da palavra, né? E para que eles caminhem com Deus toda a vida deles, até quando eles envelhecerem. Nós somos os exemplos para os nossos filhos, né? Somos os exemplos. E eu vou contar aqui um testemunhozinho de um exemplo da minha casa, né? Desde que eu me converti, eu procuro ler a Bíblia todos os dias, de manhã e à noite. De manhã e à noite, todos os dias. E numa certa ocasião, nós fomos vender o nosso carro e a gente estava fechando um negócio num outro carro que eu praticamente não tinha nem dinheiro para pagar, né? E aí a gente lá sentado na mesa do vendedor, fechando o negócio, o telefone da minha esposa toca. E ela atende, e era a minha filha mais nova que estava em casa, sozinha. Ela e o cachorro, né? E a minha filha ligou desesperada para minha esposa, que ela chegou no banheiro e ela viu um vulto no espelho. E aí ela saiu correndo, pegou a minha Bíblia,
deitou na cama dela, ficou com a Bíblia abraçada com ela. Se ela não tivesse esse exemplo dentro de casa, aonde ela buscaria socorro? Vocês entenderam a importância da nossa leitura diária e os nossos filhos terem os pais como exemplo na busca da palavra? Porque a minha filha ainda não é cristã, mas vai ser, em nome de Jesus. Porque tem uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas ela sabe onde está o socorro. Ela foi buscar socorro na palavra. Ela se abraçou com a palavra como proteção para ela, como um escudo para ela. E a palavra é um escudo para nós. Ela fala isso, que a palavra é um escudo para nós. A palavra fala isso. A Bíblia tem promessas para nós e para nossos filhos. Lá em Isaías 61:6, a palavra fala assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Aleluia! Aleluia! Palavra maravilhosa essa de Isaías, né? Porque ele está dando uma promessa não só para nós, mas para toda a nossa posteridade. Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, toda a nossa posteridade. O Senhor está falando isso. Mas ao mesmo tempo, se a gente volta lá em Oséias, o que ele está falando lá? Se a gente abandonar e rejeitar a sua palavra, até dos nossos filhos ele esquecerá. Até dos nossos filhos. Então a palavra é tão importante, porque ao mesmo tempo que ela nos traz palavras de bênção, de riquezas, de prosperidade, de cura, de salvação, de libertação, não só para nós, mas para nossos filhos, se a gente passa a rejeitá-la, a gente passa a perder tudo isso. A gente perde. É pesado isso, né? A gente perder essa comunhão com Deus, né? Não só para nós, mas para a nossa posteridade, porque a gente começa a não querer mais ler a Bíblia, a se afastar da Bíblia, né? A não meditar mais na Bíblia. E isso é fácil, né? Isso é fácil de acontecer, né? Isso é fácil. Eu até comentei na célula, que a gente é líder lá, eu brinquei com a célula e falei assim, vamos fazer um desafio aí? Vamos ficar um mês sem ler a Bíblia. Nós vamos ver como todo mundo aqui vai ficar fraco espiritualmente. Como a gente vai ficar fraquinho espiritualmente. Um mês sem ler a Bíblia. Se um dia, que passou aqui no vídeo aqui, não acontece nada, imagina um mês. Não vai acontecer nada na nossa vida durante um mês inteiro. Né? Mas, quando a gente decide que todo dia a gente tem que buscar essa palavra, a gente tem que buscar esse conhecimento, a gente tem que buscar essa sabedoria, acontece aquilo que ele falou lá. A nossa fé aumenta 200%. Né? Nós somos libertos de coisas lá, 200 e poucos % que ele falou, né? É a limpeza que a palavra faz em nós. É a limpeza. E é a limpeza que o Senhor quer fazer em nós, através da sua palavra. Em Provérbios 3,13, a palavra fala: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, né? Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. A palavra de Deus, ela é maior do que qualquer coisa.
do que qualquer riqueza da terra, do que qualquer riqueza que você pode adquirir, a palavra de Deus é 1000 vezes mais rica. Não dá nem para enumerar, na verdade, a riqueza da palavra de Deus. Não dá para se enumerar. Ela é tão importante que o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Né? E o Salmo 119, ele fala do começo ao fim da palavra de Deus. Do começo ao fim, ele fala sobre os mandamentos, sobre a lei, sobre a palavra de Deus. De tão importante, de tão amoroso que Deus é conosco. Né? Ele deu um salmo que fala do começo ao fim da sua palavra. Amém? E lá, nessa palavra, né, ele fala no Salmo 119, 11, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como foi cantado aqui, como foi louvado aqui por nós, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como Deus é bom, gente. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Porque do começo ao fim Ele nos instrui acerca da palavra dEle. Do começo ao fim. Ah, Deus. E em 1 João, capítulo 5, versículo 7, a palavra de Deus, ela fala assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Quem é a palavra aqui, gente? É o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais palavra, mais Jesus. Quanto menos palavra, menos Jesus. Você ama Jesus como você fala? Então se encha dele todo dia. Se encha da sua palavra. Leia a sua palavra, medite na sua palavra todos os dias. Se possível de manhã, de tarde, de noite. Faça como Daniel, que orava lá de manhã, de tarde, de noite. Leia a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Porque você vai se encher de Cristo. Você vai estar cheio de Cristo. E nada de você. Amém? Nada de nós. E tudo de Cristo. Através da sua leitura, através de buscar o conhecimento, de buscar a palavra. Porque a palavra é o Senhor Jesus. Quanto mais cheios da palavra, mais cheios de Jesus. João capítulo 4, versículo 41. E muitos creram nele por causa da sua palavra. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus por causa da palavra dele. Porque um dia você foi alcançado pela palavra dele. Porque um dia alguém te falou da palavra dele. E aí você creu naquela palavra. E ali começou a fé no teu coração. A fé. E como ele falou aí, que a fé, lendo de 4 vezes por semana ou mais, a fé aumentou 200% lá, né? E é assim, é assim. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente se alimentar da palavra, mais fé dentro de nós. Mais fé. Porque Ele é o autor e consumidor, o consumador. Certo? Ele é. Então, quanto mais dele, mais fé. Eu falei aqui na pregação dos 12 dias, né? Eu comecei a pregação falando assim: Deus não usa vaso vazio. Deus usa vaso cheio. Lá, em 2 Reis, capítulo 4, a palavra de Deus fala assim: e Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai,
pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiverem cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O milagre, ele aconteceu com a vasilha vazia ou com a vasilha cheia? Ele aconteceu com a vasilha cheia. Porque dali, ela não só pagou a dívida dela, mas também viveu para o resto da vida daquilo dali. Então, o que o Senhor está querendo falar aqui para a gente? Que o milagre não vai acontecer num vaso vazio. Se a gente estiver vazio da sua palavra, não vai acontecer milagre. Mas se a gente estiver cheio da palavra de Deus, é ali onde o milagre vai acontecer. É ali, porque está cheio. Está cheio. E você vai viver eternamente daquela palavra. Porque o que o Senhor diz a respeito da sua palavra? Né? Quando ele pergunta para Pedro para onde, se eles queriam ir embora também, né? E Pedro responde para ele: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, você sendo um vaso cheio da palavra do Senhor, você vai viver eternamente. Porque a promessa dele é vir nos buscar. Está na palavra dele que a promessa dele é vir nos buscar. Mas a gente tem que estar cheio da palavra. Um vaso vazio. Para que serve um vaso vazio? Só para pegar pó? Para encher de pó lá dentro, né? Mas um vaso cheio não. Um vaso cheio traz vida. Um vaso cheio traz prosperidade. Traz recursos para você viver. Eu não estou falando de recurso financeiro, não. Estou falando de recurso espiritual. Amém? É o recurso espiritual que a palavra traz para a gente. Amém? Foi através da palavra que o milagre aconteceu, né? Se ela não tivesse procurado aquele homem de Deus e recebido aquela palavra, acho que ela morreria ali, ou teria que vender os filhos para pagar a dívida dela, né? Mas quando ela ouviu a palavra e ela creu na palavra, a vida dela mudou. Por quê? Porque ela fez o que o profeta falou, através da palavra. Ela foi lá, pegou os vasos, encheu de azeite e pôde pagar toda a sua dívida e viver daquilo, viver da palavra, né? Viver da palavra. Amém, gente? O Senhor, Ele quer nos instruir aqui. Ele está nos instruindo hoje. Que se a gente abandona a sua palavra, Ele também nos abandona. E não abandona não só a nós, mas também aos nossos filhos. Amém? Isso é muito profundo, né? Porque a gente fala que ama a Deus e que ama os nossos filhos. Mas como é que a gente ama a Deus e rejeita a sua palavra? E rejeita o seu conhecimento? Como é que a gente ama a Deus e através de rejeitar a palavra do Senhor, o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor, os nossos filhos vão sofrer com isso? Então, quando eu falei que o Senhor está trazendo uma palavra de amor, é porque Ele está instruindo como Ele instruiu aquele povo. Vocês estão perecendo por falta de conhecimento. Busquem a palavra, mergulhem na palavra, vivam a palavra. Não abandonem nunca a palavra. Porque, como foi dito, a palavra
é o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais palavra, mais Jesus. Amém? Pode vir o louvor, por favor. Eu juro que eu acho que tinha 3 folhas. Mas acho que ficou uma lá em casa. Lá. Mas só tinha 2, era isso que o Senhor queria falar, né? Através de 2 folhas, através de uma pessoa que entendeu o quanto a palavra é importante. Eu entendo isso. E eu sou até chato com a célula que eu lidero, porque eu falo isso toda terça-feira. Mas eu falo para eles, eu vou morrer falando isso. Eu vou morrer falando da palavra. Eu vou morrer falando o quanto que a palavra é importante. Eu vou morrer falando o quanto que a palavra me transformou e tem transformado e vai me transformar para aquilo que o Senhor quer. E é assim na vida de cada um de nós. A importância da palavra é a transformação do ser humano naquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um. Essa é a importância da palavra. Né? O Senhor, através da sua palavra, Ele quer salvar esse mundo. Ele quer libertar esse mundo. Ele quer curar esse mundo. Através da sua palavra. Porque Ele fala na sua palavra, eu não vim destruir o mundo, eu vim salvar o mundo. Eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Através da sua palavra, Ele fala, é importante que eu vá, para que venha o Consolador, o Espírito da verdade. E quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É através da sua palavra que nós somos convencidos todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. E aí eu convido a igreja para que venha aqui na frente para a gente orar. Quem quer esse compromisso com a palavra do Senhor, quem quer esse compromisso com o Senhor, quem quer esse compromisso de não abandonar a palavra do Senhor, de não rejeitar a palavra do Senhor, de se encher da palavra do Senhor todos os dias. Quem quiser, venha.